A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um podcast Faça-se a Música. Miguel, janeiro, aqui aqui na Itália, estamos enfrentando uma nevascas, atrás de nevascas. Bom, não estou exagerando, hoje está um dia bonito aqui, sempre frio, né? A gente passou por uma semana que chegou. Eu vou dar aula nas vales, bom, Miguel também mora em Babiano, que é um lugar alto, mas eu passei por lugares que estava menos 13, menos 14, chegou um dos meus alunos, hoje estava menos 20 quando eu acordei. Como é que estava a temperatura para você essa semana, Miguel? Menos 10 ali em cima, mas eu sei de lugares aqui, mais de um, que chegaram a menos 24 graus, então estava muito frio. Muito próximo da realidade aí dos nossos ouvintes no Brasil, né? Que devem estar com... Quando tá um friozinho, deve estar 24 graus positivos. Aí a pessoa já põe aquela malha. Vou pôr uma malhinha. E se faz 19 graus, põe uma japona. Japona, eu acho que tem muita gente que já nem sabe o que minha mãe dizia. E na época que minha mãe dizia... Japona já era antiga a palavra, quer dizer, agora já faz parte quase do dicionário junto do latim, você vai encontrar japona. Falava japona também no Rio Grande do Sul, Miguel? Falava japona. E, Guto, hoje nós vamos falar sobre um compositor importantíssimo para o violão, né? Mario Castelnuovo Tedesco. Exatamente, eu estava justamente falando dos meus alunos, eu dou aula de violão aqui, e eu descobri... o Mario Castelnuovo Tedesco há pouco tempo, tenho que confessar. Não chega a alguns anos, assim, nem isso. Eu descobri justamente através da obra de violão, para violão, que ele escreveu. E não foi o que ele escreveu, o que ele começou. Ele na verdade era um pianista, né? Um pianista formado. Ele nasceu e cresceu em Firenze, né? Em Florença. E ali em Florença ele se formou no conservatório em piano, em composição. E já, eu acredito que algumas décadas depois da sua formação, ele entrou em contato com Segovia, grande violonista espanhol, e escreveu, e ali começou a escrever uma obra prolífica também para violão, que ficou muito famosa, usada hoje também em muitos concursos, né? Mas não só isso, o Mario Tedesco, Castelnuovo Tedesco, foi um compositor prolífico em todas as áreas. Ele escreveu para orquestra, escreveu para piano, escreveu ópera, escreveu canções belíssimas. Ele tinha, logo no começo da carreira, ele era um apaixonado por literatura. Aliás, escreveu também, no início da sua carreira, ele escrevia artigos para revistas de música. E ele era um apaixonado por Shakespeare, entre outros autores clássicos. E ele musicou muitos dos autores clássicos de várias línguas. Também em grego, dos clássicos gregos. Ele foi realmente um compositor, talvez pouco conhecido pela grandeza dele, no século XX, não é mesmo? Ele teve a desgraça de nascer no tempo errado, né? Ele... Ou a missão, né? De nascer nesse tempo. Boa, não tinha pensado assim, mas ou a missão mesmo. Ele nasceu na Itália, ali, início de 1900, 1909, se não erro. E a formação dele, o início de carreira, foi com o nosso amigo Benito Mussolini, né? E ele, que era um judeu, deve ter adorado aquele período. E tanto que foi por esse motivo que ele deixou a Itália, né? Na Itália, no século XX, nós temos duas correntes assim, artísticas musicais. Uma, pode-se dizer, pré a Segunda Guerra, que é temos ali Casella, o Torino Respighi, e uma segunda depois, que é de vanguarda, né? Nós temos Donatoni,
E que eu queria comentar o Tedeschi pertence à primeira, né? Portanto, é uma música tonal, a maior parte do tempo tonal, também tem trechos modais, mas o que a gente nota é que tem melodia, né? Tem uma melodia, é aquilo que é uma música assobiável, que eu posso dizer. Isso já diz muito sobre ela. E, portanto, pelo fato de ser judeu, ele foi expulso, não foi expulso, mas foi obrigado praticamente a ir embora da Itália. E pelo fato de escrever uma música tonal, ele foi banido pela música de vanguarda, que chamava ele de conservador, né? Então, coitado do cara, apanhou de tudo que é lado. Mas, enfim, o início, a parte do que o Gusto estava comentando da obra para violão, né? Talvez seja, junto com o Villa-Lobos, o principal compositor para violão do século XX. E Guto quer comentar um pouco sobre como é que tu descobriste ele, como é que as peças que tu escutaste. Depois, durante a semana, a gente vai deixar na nossa página Facebook, Instagram e Twitter dicas de escuta com o repertório do Castelnuovo Tedesco. Bem, eu conheci o Tedesco através da sua obra de violão, como eu disse, e me impressionou justamente o que você disse, um compositor do século XX, porque me veio, assim, me lembrou imediatamente qualquer coisa do Villa-Lobos, um pouco pelo instrumento, é verdade, mas pela escrita, que imediatamente soava muito bem, tudo que eu ouvia dele, com aspectos que era possível perceber o fato que ele era um compositor do século XX, mas cheio de melodia e cheio de um sentimentalismo, não um sentimentalismo barato, mas algo muito, um lirismo muito forte, muito presente, que mostrava já a sua coragem, a sua particularidade como compositor, justamente porque no século XX, como você estava dizendo, entre tantos aspectos referentes aos compositores, existiu de maneira muito forte o academicismo, né? Quer dizer, a academia tomou propriedade de certos aspectos musicais para poder colocar os compositores em evidência, né? E compositores como o Tedesco ou Villa-Lobos são esses que passaram toda a vida um pouco fora desse, ou melhor, completamente fora dessa obrigação, por assim dizer, acadêmica, e deixaram na sua música uma capacidade teórica, enfim, uma capacidade musical, composicional enorme, quer dizer, poderiam dar aula, por assim dizer, em qualquer faculdade de música, sem deixar de fazer transparecer esse lirismo, essas coisas, esses sentimentos mais humanos, por assim dizer, né? E aqui, óbvio, não é que eles não pertenceram ao mundo acadêmico. O próprio Tedesco deu aula na Universidade de Los Angeles, na Faculdade de Música de Los Angeles, por muito tempo, justamente depois de que ele foi do seu exílio, né? Durante o seu exílio, que durou desde 1939 até o fim da sua vida. Mas ele justamente achou um lugar na universidade nos Estados Unidos, que naquele período, porque hoje talvez não seja assim, mas enfim, não vamos entrar em discussões acadêmicas muito mais profundas, mas naquele período, principalmente os Estados Unidos, todo tipo de intelectual era absorvido pelos Estados Unidos. Fosse o de compositor dedicado mais à música contemporânea, ao dodecafonismo, ou aqueles outros compositores que não necessariamente se dedicavam só a isso. Tanto que Schoenberg também foi para os Estados Unidos, não é? Como Tedesco, quer dizer, só para mostrar aqui a amplitude da vida acadêmica naquele momento ali no país. Mas voltando mais particularmente ao Tedesco, ele se dedicou ao violão justamente por uma indicação, uma sugestão do Segovia,
que quando teve contato com as obras dele de violão, ele falou, você devia se dedicar só a isso aí. Obviamente que o Segovia estava querendo mais comida no prato dele, né? Porque, afinal, um grande violinista que era, ele queria mais músicas para que ele pudesse tocar também, não é? Mas, Miguel, depois a gente fala do violão, para não... o Tedesco é realmente um compositor que tem uma amplitude enorme e ele também tem uma orquestração muito rica e não por menos ele acabou trabalhando muito com filmes, né? Ele foi compositor de muitos filmes e morando justamente ali em Los Angeles, ele teve contato com estudos cinematográficos e depois, num certo momento, a carreira dele foi enormemente preenchida pela sua composição para trilha sonora, não é? Sobre a questão da imigração dele para os Estados Unidos e de muitos intelectuais, no caso dele, não foi para os Estados Unidos porque os Estados Unidos são bonzinhos e acolhem as pessoas, né? Mas porque vai onde conhece pessoas. E ele já era um compositor afirmado na época e conhecia músicos de altíssimo nível e foram que ajudaram o Tedesco. Por exemplo, Toscanini foi um dos principais advogados dele diante dos Estados Unidos, que na época era o horizonte ideal para onde ele ir, né? O que aconteceu na Itália naquela época? A gente está falando de 1939. Então, o ano em que começou a Segunda Guerra, mas também o ano em que foram promulgadas na Itália as leis raciais. E entre essas leis raciais tinha a proibição para os judeus de exercitar profissões intelectuais, entre as quais tinha a música, né, que era a parte do Tedesco. Então, ele se viu naquela época sem profissão, simplesmente sem profissão, e teve que sair dali. Estamos falando agora somente dos aspectos profissionais das redes raciais da Itália, mas são muito mais abrangentes do que isso. Então ele acabou indo para os Estados Unidos para continuar a trabalhar. Foram os intérpretes da música dele que levaram ele para lá. Então ele chegou e teve execução de peças dele para se fazer conhecer. Inicialmente ele foi a Nova York, então ele tem ali ele mesmo, como o Guto falou, ele era pianista, então ele, assim que chegou em Nova York, tocou o concerto número 2 dele para piano, que a gente vai colocar para escutar também, que é muito bonito, e o pessoal gostou dele e conseguiu um contrato em Hollywood, e é ali que ele fez o resto da carreira dele. Ele conhecia inglês, ele conhecia muitas línguas, né? Ele conhecia alemão, italiano, francês, inglês, espanhol, latim, e mais alguma que eu estou me esquecendo, obviamente, agora. E ele compôs para todas elas, né? Ele gostava muito de literatura, então quando ele tinha algum texto que emocionava ele de alguma forma, ele compunha alguma peça para transcrever em música aquilo que ele tinha sentido com o texto. E eu acho interessante agora a gente fazer um pequeno parêntese sobre as leis raciais, porque nos levam ao que era a mentalidade daquele tempo e o que o Tedesco teve que fazer para achar o seu caminho dentro daquilo, né? As leis raciais foram, comparativamente à Alemanha, foram promulgadas bastante tarde, 1939. Mas elas eram baseadas principalmente nos estudos. E numa revista científica da época, que era La Difesa della Razza, a defesa da raça, né? Onde escreviam artigos científicos, né? Chefes de departamentos de universidade, professores, reitores, dizendo por que era necessário defender a raça ariana. Eles também tinham raça ariana na Itália. E com motivos científicos, né? Putz, e isso me vem em mente sempre que
Que a gente fala que... mas é científico, então a gente tem que fazer. Pô, também era científico que tinha que defender a raça ariana, né? Então, vamos criar vergonha na cara. E me lembro também... A ciência também tem as suas modas, né? A ciência de uma época desmente a ciência de outra e assim por diante. Quer dizer, como a música, no final das contas, e a música, por isso, não por menos, é uma arte liberal que mostra a verdade que as coisas acontecem no tempo e podem se modificar, né? E a ciência, no final das contas, estando submetida justamente à natureza, a gente, em uma época se descobre uma coisa, em outra pode se descobrir outra e assim por diante. Quer dizer, não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é outra coisa que não está parada no tempo, né? A ciência não pode entrar nesse... A gente não pode ficar nessa loucura de achar que hoje a ciência disse isso, então é verdade, né? Senão a gente acaba perdendo muitos compositores, como o caso da Itália, que perdeu o Tedesco para o continente americano naquela época. O Guto é muito bonzinho, né? Ele ainda acha que os cientistas daquela época estavam de boa fé escrevendo aquelas coisas. E eu já acho que eles estavam com malícia. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza, eu usaria palavras muito mais duras aqui do que... Mas a gente acaba evitando porque a censura hoje está de olho. Como tem muito cientista que hoje está com malícia, né? E a gente via naquela época já, né? Impressionante. A igreja contra a ciência, né? Defendendo coisas contra a ciência. Por exemplo, dava emprego na Universidade do Vaticano para os caras que perdiam... Porque assim, se tu fosse judeu, judeu não italiano, né? O judeu estrangeiro, que estava na Itália há menos de 30 anos, tinha que deixar o país. Mas se tu fosse judeu italiano, tu perdia teu emprego. Então tu vê a igreja totalmente anticientífica, né? Dando emprego para a cátedra de Velho Testamento, para judeus que perderam o emprego. E o Papa falando mal dos italianos, dizendo essa mentalidade... Eu tenho vergonha não por ser Papa, mas por ser italiano, daquilo que está acontecendo nesse país. Pô, um Papa medieval, né? Anticientífico. Mas enfim, vamos adiante. Voltando à parte da ciência, o que eu vejo hoje em dia, dentro de faculdades, principalmente no Brasil, né? A parte do científico muito presente nas faculdades de música. E isso é uma coisa bem controvertida, porque nem todo mundo... Aliás, a maior parte do pessoal que entra na faculdade de música entra lá para aprender a tocar bem, aprender a escrever música bem. E chega lá e tem cadeira, iniciação a método científico, e tem que fazer pesquisa. Aí depois, se o cara vai fazer mestrado, doutorado, tem que começar a escrever artigo científico. Enfim, fazer... É muito fácil dizer, mas... Tu também tem que estudar teu instrumento, tu também tem que fazer não sei o quê. É verdade, mas eu entrei para lá não para escrever artigo científico, eu entrei para tocar, né? E se os melhores professores de música estão ali na universidade, é para lá que eu vou. Mas se eu tenho que escrever artigo científico, fazer pesquisa, fico meio que num beco sem saída, né? Porque eu não quero fazer isso. E não tem que fazer isso, na verdade. Se eu quero ser um bom pianista, eu não deveria ter que escrever artigo científico, etc. Até porque a linguagem é completamente diferente. Eu lembro quando eu cheguei na Itália, que eu fiquei muito impressionado positivamente com o fato que eu poderia escrever uma melodia alegre num texto. Um texto para o conservatório, que é a Universidade da Itália. Mas no Brasil, se eu escrevo melodia alegre... Primeira coisa, mas por que é alegre? E os caras querem a prova cabal, objetiva e científica de que aquela melodia é alegre. Não existe. A música ela não usa essa linguagem... lexical, gramatical. Mas você, Miguel, você está falando... Aqui na Itália você sentiu uma abertura maior no conservatório para... Quer dizer... No mundo nórdico, no mundo saxônico,
mais precisamente nos Estados Unidos, já há muitos anos, existe o estudo do quer dizer, no nível universitário, por assim dizer, existe a performance, quer dizer, o mestrado em performance, doutorado em performance. Ou seja, o sujeito vai lá para se aprofundar no instrumento e as provas dele são concertos, né, por exemplo. E assim, na Itália você tinha, quer dizer, quando você escreveu a Melodia Alegre como compositor, né? É isso que você está querendo dizer, ou não? Não, dentro do próprio mestrado de performance, né? Ah, Que é dentro do piano, às vezes a gente tinha que fazer algumas pesquisas sobre peças e apresentar junto com um concerto, mais ou menos como é nos Estados Unidos. A diferença na própria linguagem que eu usava nos textos, eu podia escrever uma melodia alegre, podia usar metáforas para descrever a música. Por exemplo, uma textura crocante, uma textura explosiva, um caráter explosivo. Eu podia usar isso na Itália. No Brasil não pode, né? Porque é tudo cientifiquez. E pessoalmente eu acho uma bobagem isso para música, porque fica aquele texto chato que tu não entende nada, né? Porque só termos técnicos e não chega nunca ao que realmente importa na música. Eu pergunto para ti, a música para ti é um conjunto de elementos técnicos postos juntos ou é uma coisa que te comove e dificilmente a gente consegue explicar com palavras o que é? É o segundo? Obviamente. A pessoa se apaixona justamente porque é o segundo. E justamente porque é difícil colocar em palavras que a gente usa metáforas. Porque é o que a gente faz quando a gente não tem palavras para dizer. A gente compara com coisas que a gente consegue dizer. Então, aqui vocês vão escutar muitas metáforas, vão escutar muitas figuras de linguagem para escrever a música, porque é o que melhor descreve o fenômeno da música. Bom, então falamos sobre as leis sociais, falamos sobre a história do Tedesco. E a gente acaba... É interessante que quando a gente começa a falar sobre certos compositores, o assunto se desenvolve para outras matérias, para outras disciplinas, vamos dizer assim, mas justamente compositores como o Tedesco, que são muito acoplados à realidade, que não vivem ou que não viveram só uma realidade musical estrita, por assim dizer, que muitas vezes a academia te obriga. Então você passa ali pensando a música, como devo expressar a música no dia de hoje, né? Quer dizer, tecnicamente a música deve obedecer este requisito ou este requisito, porque hoje estamos caminhando para isso. Quer dizer, a música, na verdade, a gente sempre volta, e acho que isso é uma coisa evidente da realidade musical, mas, por assim dizer, é muito claro como o Miguel e eu pensamos, que a música justamente é uma arte, e chamando-a de arte liberal, ela reflete ou ela é estudada para que possamos entender a harmonia do mundo, do cosmos, da realidade que nos é apresentada. A música é um instrumento para poder entender esta realidade. Quer dizer, você entender o encadeamento harmônico, por exemplo, eu faço aqui um exemplo muito... Uma quinta, uma terça, uma quinta justa, né? Ela, na verdade, tem uma certa vibração e uma certa vibração e uma certa perfeição, por assim dizer, porque obedece e é o resultado de leis da física, de leis das vibrações sonoras, que se traduzem em certos encadeamentos de notas e acordes, e por assim dizer. Quer dizer, a música é um reflexo do cosmos, né? E a gente olha a música para tentar entender o que existe lá. Então o que acontece? Sempre que a música obedece certas leis, por assim dizer, a gente acaba tendo uma conexão com outras disciplinas e com outros fatores da realidade que mostram a grandeza da música e
e o colorido desse caleidoscópio que se traduz dentro da música, né? E o Tedesco é um compositor que tem essa potência justamente porque ele buscava, me parece, através das suas melodias, através das suas opções até de musicar certos clássicos da literatura, por exemplo, a sua paixão pela palavra, que é essa capacidade única que é presente só no ser humano, né? Então, na utilização e no que ele tinha da música, era possível sentir a grandeza desta maravilhosa arte que é a música. Então, é um compositor que vale a pena ser escutado e ser pesquisado com mais e mais atenção, porque eu acho que ele tem muito, muito a traduzir e a nos explicar desse século XX, que é a anteprima desse século XXI, que não é fácil de entender não, né, Miguel? Não é fácil de entender e, sabe, quando a gente estuda história, por exemplo, aquelas palavras, elas ganham vida e tornam-se muito mais reais quando a gente escuta uma música daquela época, ou a gente vê um quadro daquela época. A gente entende também a mentalidade daquela época e as coisas se tornam mais claras e mais vivas para nós, né? A diferença também entre os termos técnicos e o verdadeiro entendimento da coisa. Se a gente não tem interesse por algo, a gente não aprende aquilo. Isso é pouco, mas é certo, com certeza é assim. A particularidade do Tedesco é que ele era um cara que dominava a arte da composição. Ele dominava o contraponto, dominava a forma, dominava a orquestração. Sim, todas as ferramentas que um músico precisa para ser livre, né? Para compor aquilo que vem de dentro. A técnica é especialmente necessária para isso. Então, por exemplo, quando a gente quer desenhar, quando a gente quer escrever um texto, etc., muitas vezes a gente começa a escrever, começa a desenhar ali e não vem o que a gente quer, vem, sei lá, tudo torto, etc. E porque nos falta técnica, né? A técnica a gente precisa para ser livre, para ser nós mesmos. A técnica é uma ferramenta, não é o fim em si mesmo. E o Tedesco tinha entendido essa parte ferramental da técnica e tinha conseguido ir além. E por isso que a gente resolveu falar sobre ele, porque a gente considera um grande compositor do nosso tempo recente, né? Que tem a nos dizer. Acho que a gente vai também ir mais nessa linha, aprofundar um pouco os compositores dessa época. E Guto, quer dizer mais alguma coisa? Eu quero falar uma coisinha que a gente acaba resvalando, a gente falou sobre aspectos que são muito filosóficos, que e antropológicos, acaba citando justamente a questão da lei racial, porque é um reflexo também do que a gente está vivendo. A gente não pode... eu estava falando com o Miguel antes de a gente começar mas será que a gente fala disso ou daquilo outro? Não, porque hoje na Itália a situação está assim, esse negócio do coronavírus, isso, aquilo outro. E no final eu falei, Miguel, não dá pra gente esconder. A gente está passando por um período que tem é muito obscuro, né? Tem muitos aspectos que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E o fato real é que nós temos nossa liberdade de movimento reduzida. Existe um controle maior. Quer dizer, não é possível dizer que não existam semelhanças entre momentos mais obscuros da história, né? Onde, por exemplo, o período do nazifascismo, né? No nacionalsocialismo, existiam restrições de movimento, existiam exigências para poder entrar em certos locais. Você tinha que ser, no caso ali, de origem racial X ou Y.
e etc, etc. Quer dizer, não dá mais para a gente não... Pelo menos eu vejo assim, e creio que todas as pessoas que eu converso aqui na Itália concordam que existem semelhanças entre tempos obscuros de ditadura e aquilo que a gente vive hoje, aqui na Europa. Agora, qual é a importância da música nisso tudo? E aqui a gente fala desses outros temas para que a gente possa abrir espaço para uma fruição musical ainda mais densa. O Tedesco viveu tempos assim. E não por menos, ou melhor, talvez até por isso, ele se jogou ainda mais na possibilidade e na abertura que a música é para um nível de vida, para um tipo de vida que não é só ligado a esse mundo. É um mundo em que a gente vive sensações e uma dimensão que nos diz: esse mundo não basta, existe algo maior. E a música é a porta de entrada para esse mundo. E para entrar nesse universo, para entrar por essa porta, é justamente importante a técnica, mas ela não é o fim. Ou seja, a ciência é um passo para chegar a algo, mas jamais um fim em si mesmo. E a gente tem vivido a gente tem vivido a ciência como um fim. O que a ciência diz, fazemos. Bom, obviamente é um caminho erradíssimo e que nos pode levar por caminhos ainda mais tortuosos. A música é e deve ser eu não digo o remédio, a pílula para ficar fora da realidade, mas justamente pelo contrário. A música, quando ela é bem feita e quando ela é feita com precisão, ela é uma possibilidade para entender melhor o mundo que a gente vive. As sensações dadas pela instrumentação, pelos instrumentos colocados juntos, etc., etc., dessa arte, nos tocam e nos possibilitam viver uma outra dimensão que pode nos ajudar, se não a resolver problemas mais pragmáticos e práticos da nossa vida, mas ao menos a aceitar certas situações e tentar uma saída para uma situação determinada que possa ao menos nos preparar para viver melhor em outros tempos, quiçá, se não aqui em outro lugar. Mas o Tedesco viveu isso na pele, ele teve que deixar a sua amada Florença, que ele não gostava, ele sempre vivia os circuitos musicais de Florença, inclusive aquela que seria depois a orquestra do Maggio Fiorentino, né? Ele esteve ali no início e ele compôs muitas peças para aquilo que se tornaria depois a orquestra. Quer dizer, ele vivia tinha esse amor pelo lugar que ele nasceu, mas ele sabia que, justamente como a gente falou no começo, não é que ele foi... Talvez ele teve a missão de nascer nesse período tão conturbado para mostrar que a saída para tudo isso é o amor, no caso dele, certamente traduzido no amor que ele tinha pela música e pela arte. Então é isso aí, Guto. Vamos encerrar aqui, nosso tempo já está estourando. E deixa um abraço pro pessoal que está voltando da praia agora. E nos vemos segunda-feira. Valeu, Miguel. A gente acabou falando sobre um monte de coisas para falar do Tedesco, mas isso mostra só, como eu já disse, a grandeza desse compositor, certamente. Vamos deixar exemplos musicais para vocês poderem ouvir durante a semana, no verão do Hemisfério Sul, enquanto nós seguimos aqui nos graus negativos do Hemisfério Norte. Eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E esse foi mais um podcast Faça-se a Música. Um abraço, até a próxima. Um abraço.